Olá, Bernardo Fernandes, do lado Pedro Bernardo Fernandes. Hoje eu vou falar, dando continuidade ao último vídeo, em que eu falei da evolução do conceito de reino de Deus, ao longo do Velho Testamento até chegar no Novo Testamento. Eu vou falar de duas parábolas de Jesus. Mas só para recapitular rapidamente, a gente viu que o conceito de reino de Deus é uma coisa que foi evoluindo aos poucos, né? No início, lá nos primeiros livros do Velho Testamento, não se falava propriamente de um reino de Deus. À medida em que você vai lendo o Velho Testamento, é que vai se formando a noção de que existe um reino, depois que se existe um reino é porque existe um rei, e aí se existe um rei, que rei é esse, né? Da onde vem o poder desse rei. Depois, alguns profetas falaram do rei que também seria sacerdote, do rei que também teria poderes divinos. E isso foi evoluindo de uma maneira não muito clara, porque todas essas revelações são bastante obscuras, né? Então, o povo hebreu esperava um Messias, não um libertador, né? E não uma figura como a de Jesus. Mas, enfim, o que a gente percebe é que nos ensinamentos de Jesus, ele fala muito por meio de parábolas, que são uma maneira muito eficiente de você se dirigir a um público que não necessariamente é um público culto e letrado, porque as parábolas são histórias, né? E as histórias tocam muito ao coração das pessoas. Então ele era um tremendo contador de histórias. Nos evangelhos tem mais ou menos 43 histórias que Jesus conta. E dessas 43 histórias, a de que ele mais fala é sobre o reino dos céus. Ele começa assim: o reino dos céus é como, o reino de Deus é como. E são 13 parábolas em que ele fala sobre isso. E hoje a gente vai focar em duas dessas parábolas. A primeira parábola é uma parábola muito interessante, que é a parábola do fermento. É uma parábola que está em Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. E Jesus fala que o reino dos céus é como o fermento, sobre o qual a gente joga a farinha, né, o trigo, e aquilo misturado. E o fermento, então, vai transformando aquela massa até que aquela massa cresce e, no final, toda a massa está fermentada e está pronto para ser assada, né, que é o pão. Muito simples, porque todo mundo, naquela época, entendia essa linguagem de fermento, a linguagem agrícola, como é que você fazia o pão, etc. O que é interessante nessa parábola é que Jesus usa ele dá algumas lições nela. Primeiro, no fundo, quem é o fermento? O fermento é ele, né? É o evangelho dele. E por que é um fermento? Porque ele muda a massa, ele muda a gente, transforma a gente em pão, né? Em pão que dá vida, né? Essa é o conteúdo dessa parábola, né? Ele é o fermento. Mas tem algumas lições, né, que a gente tem que prestar atenção. Como todo fermento adicionado a uma massa, o que acontece com a massa? Ela se transforma, né? Ela cresce e ela fermenta. Então, é importante entender que o reino dos céus já começou, porque ele começou com Jesus. Jesus inaugurou o reino dos céus. Lembra, João Batista, ele falou: o reino dos céus está próximo. Jesus veio e disse: não, sou eu, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Então, ele inaugurou. O reino dos céus já existe, já começou. Ele é o fermento. Mas tem uma outra coisa que é importante a gente entender. Se ele é o fermento, ele afeta tudo à nossa volta. O fermento transforma, ele é transformador. Então, você estará pertencendo ao reino e tudo à sua volta vai ser transformado pela palavra do Evangelho. Para o bem ou para o mal. Porque tem gente que vai brigar com você, tem gente que vai se opor, tem gente que vai dizer que isso é invenção, enfim, o Evangelho não é para todos, né? O Evangelho é para quem quer acreditar nele. E a última lição importante é que vai ter um fim. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque o pão cresce, a massa cresce, mas ela para de crescer uma hora. Ele não disse isso dessa forma, mas está implícito, né? A massa para de crescer. Então tem uma hora que o reino dos céus vai parar de crescer. Aí se diz assim: mas quem está no reino dos céus? Quando que ele vai parar de crescer? Isso ele não diz nessa parábola. E é interessante você ver que as parábolas sobre o reino dos céus, elas são 13. Elas não são contraditórias entre si, elas são complementares. Então ele conta um pedacinho numa, outro pedacinho na outra. De maneira que só quando você escuta as 13 parábolas é que você entende tudo que ele quis dizer a respeito, que ele quis revelar a respeito do reino dos céus. A outra parábola que é bastante
interessante é uma parábola que está em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 49 a 50, que é a parábola da rede lançada ao mar. Se você for ler na Bíblia em português, fala lá, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que pega todo tipo de peixe, né? E depois os pescadores levam essa rede para a praia, se sentam e vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Se você ler a Bíblia em inglês, eles não usam a expressão só rede, eles usam uma expressão mais forte, eles usam a expressão dragnet, quer dizer, uma rede de arrasto. Rede de arrasto é interessante, porque é tipo um arrastão. Já viu aqueles barcos que ficam no mar? Que não é um barco só que joga a rede, são vários que jogam, às vezes, trazendo aquelas redes imensas. Vários barcos vêm puxando, depois todos os barcos se juntam e vão contar os peixes, dividir os peixes, jogar peixe fora, separar o que é bom do ruim. Então, é um arrastão. Então, essa é uma história muito interessante, porque Jesus compara o reino dos céus a um arrastão. Então, o que é o arrastão? O arrastão é o Evangelho. A rede é o Evangelho. Quem é que está dentro do reino dos céus? Quem está dentro é quem aceitou o Evangelho, ou seja, quem pulou para o lado de dentro da rede. Diz assim, então todo mundo que aceitou o Evangelho está no reino dos céus. Tá. Mas todo mundo que está no Evangelho vai para o céu? Não. Está no reino dos céus agora. O que mais que essa parábola fala? Que você pode estar lá dentro da rede, mas que lá dentro tem peixe bom e tem peixe ruim. No entanto, estão todos lá dentro. Então, muita gente fala assim, aquele camarada, ele se diz cristão, mas ele é um pecador. Lógico, somos todos pecadores. A diferença entre o bom e o mal, provavelmente, é que o bom reconhece que é pecador e quer melhorar. Não é? Ele quer usar as palavras de Deus para melhorar. E o mal deve querer usar as palavras de Deus só para dizer assim, eu estou bem aqui, já tenho a minha religião, vou seguir a minha religião nas coisas que me convêm, nas coisas que não me convêm, não sigo. Então, de repente, eu dou uma olhadinha na mulher do vizinho, que mal que tem nisso? Ou eu dou uma roubadinha lá no trabalho, que mal que tem nisso? Eu sou cristão, né? Outra lição importante dessa parábola é que os pescadores vão vir para a terra e vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Então, a semelhança da primeira parábola, que o pão para de crescer, tem uma hora que os pescadores param de pescar. Então, de novo, vai ter um fim, né? Então, os pescadores se sentam e vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Quem são os pescadores? Jesus explica na parábola depois. Ele explica que os pescadores são os anjos, que, feito o julgamento por ele, Jesus, né, os anjos vão vir e vão separar os bons dos ruins. Diz assim, mas é porque o cara não estava no reino dos céus, o ruim não estava. O ruim estava no reino dos céus, o bom estava no reino dos céus. Só que tem cara que está no reino dos céus que não vai poder continuar. Por quê? Porque a sua atitude não condiz. Porque no julgamento ele não passou. Então, essa é uma outra coisa muito importante para a gente refletir, né? A gente não pode ter uma religião de conveniência. Tá? Porque as duas parábolas dizem, vai ter um fim, um momento em que o pão para de crescer, tá? E vai ter um julgamento. E mais, vão vir os anjos e vão separar bons de maus. E Jesus ainda é duro, porque ele fala, olha, e os maus vão ser jogados na fornalha, e lá vai ter choro e ranger de dentes. Essa advertência que ele faz, o choro e ranger de dentes, que é uma coisa que deixa as pessoas assustadas, assim, eu não acredito nisso. As pessoas só querem acreditar no lado bom. Tem um lado bom tem uma promessa nessa parábola. Qual é a promessa? É que tem um lugar melhor. E tem o peixe bom, vai ser colocado num cesto, não é? E esse cesto o que é? É a continuação do reino de Deus. Então, recapitulando, a noção de que existe um reino de Deus foi uma revelação progressiva que foi sendo feita ao longo do Velho Testamento. João Batista, quando veio, ele disse, o reino está próximo. Jesus, quando veio, trouxe o Evangelho e disse, quem aceita essa palavra está no reino, né? Então, ele inaugurou o reino de Deus. O reino de Deus já existe. Aquele que é cristão, que se declara cristão, que foi batizado, já está no reino de Deus. Mas isso não lhe garante que vai continuar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, por enquanto, está crescendo, né? O pão, a massa está crescendo, a rede, o arrastão está botando gente para dentro. Mas tem uma hora em que o pão para de crescer e tem uma hora em que os anjos vão levar essa rede lá para a praia, que vão separar os bons dos maus.
aí sim é que a gente vai saber quem vai continuar no reino dos céus. Então eu faço um exame de consciência, eu faço também. Uma das coisas que mais me preocupa é a gente achar que pelo fato da gente estar na igreja, ou comungando, confessando, que a gente acha, talvez a gente possa achar que a gente está fazendo, ou rezando, né? Que a gente está fazendo muito e que a gente já está com o futuro garantido. Não. A gente tem que estar sempre fazendo exame de consciência, estar sempre tendo que pedir a Deus para nos ajudar a ser salvos. Se a gente tem um pedido a fazer a Deus, não é dinheiro, pode fazer pedir dinheiro, família, saúde, claro, né? A gente vive aqui, a gente pode pedir tudo essas coisas ao Pai da gente, mas a primeira coisa que a gente deve pedir é: Pai, eu quero ser salvo. Eu quero estar no cesto do bom. Quero continuar no reino dos céus quando vier o julgamento. Eu acho que essa é a principal pedida. Todas as outras vão ser dadas por acréscimo. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.